Ezequiel 33, versículo 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Não tenho prazer na morte do ímpio. Isso é o sentimento de Deus, a sua conclusão, com relação à morte de uma pessoa em seus pecados. Ele diz: eu não tenho prazer. Vamos ver em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 14. Gostaria que todos prestassem atenção. Que contraste entre esses dois versículos. Ezequiel diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Agora Apocalipse capítulo 14 e versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Prestaram atenção? Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. E vamos ler também alguns versículos na primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 4 e versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que já morreram. Dormem aqui. Então ele está pedindo que os irmãos em Tessalônica, não fossem ignorantes acerca dos que já tinham morrido, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É uma maravilha a gente ler passagens como essas aqui e poder olhar para Deus, para os céus, e agradecer a Deus por aquele momento nas nossas vidas, cada cristão, de ter dado um tchau para este mundo, as costas para Ele, e ter recebido a Cristo como nosso Salvador.
No vai e vem da vida, quantos velórios que a gente tem assistido? O meu trabalho ali no Sombrio é perto da igreja católica, onde o pessoal da comunidade vela, passam ali com aqueles que morreram. E ainda hoje eu estava conversando com o pessoal, como é assustador como tem morrido gente novo no Sombrio. Até especifiquei, um vizinho do meu irmão faleceu com 34 anos, morava na frente da casa dele. Hoje, um sobrinho de um senhor lá, com 20 e poucos anos, infartos. Não faz muito tempo, uma criança com 12 anos, infartos. Fora outros que morrem de outros problemas. Eu tive 2 experiências com morte, quando faleceu o meu sogro, quando faleceu o meu pai. 2 experiências bem distintas, bem diferentes. Porque na morte do meu sogro, eu ainda disse em voz alta para os meus filhos: esse aqui, vocês ainda têm esperança, se quiserem, de se encontrarem com ele. Basta serem salvos. E terão esperança, porque esse aqui está com Cristo. Infelizmente não foi o mesmo caso do meu pai. Sem esperança nenhuma. Até a hora da morte. Mas sabe, prezados ouvintes, a Bíblia nos mostra uma tão grande salvação, nos mostra um preço que foi pago, o empenho do Senhor Jesus Cristo, o empenho de Deus em favor de pessoas que não merecem, pessoas que desprezam com todas as forças aquilo que vem de Deus, especialmente no que se refere à salvação, à vida eterna. Tem suas mentes completamente fechadas da tremenda loucura que estão fazendo, porque se compreendesse o que é que significa viver 1 minuto no inferno, jamais deixariam passar a oportunidade que você está tendo aqui. Jamais. Por quê? Está fechando esse ano 33 anos que eu fui salvo por Cristo. Nesses 33 anos, eu já poderia ter entrado na eternidade. Já poderia. Mas exatamente, eu tenho aproveitado por 33 anos dessa salvação, desfrutado das bênçãos de Deus, da segurança de Deus, da potência de Deus, da mão dele. Por uma situação difícil, poder clamar a Ele. Numa situação fácil e feliz, agradecer a Ele. Então, cada crente tem o seu período de tempo aqui, cada um. E tem momentos de agradecimento, de louvores, momentos de clamores, de necessidades, e assim a gente vai. Mas, eu creio que a hora mais interessante é exatamente aquela hora em que o indivíduo fecha os seus olhos e descobre na prática ou a boa escolha dele ou a infeliz escolha dele. É na hora em que ele vai tomar posse na prática desta salvação. É exatamente quando ele der o tombo aqui e acordar na eternidade, ou abrir seus olhos na eternidade. É quando ele vai tomar posse, é quando ele vai ver na prática a escolha que ele fez aqui. É exatamente naquela hora, naquele momento, o seu corpo ainda não gelou, ele ainda está quentinho, com alguns segundos de passagem, mas ele já está sabendo. Se ele não foi salvo, ele já está sabendo da loucura, da insensatez que ele cometeu em ter desprezado o dom gratuito de Deus, a vida eterna.
É um assunto que ninguém gosta de pensar. É o assunto de morte. No entanto, que o que mais cresce no mundo são os laboratórios. Porque ninguém quer morrer. Surge uma peste, surge uma doença, e eles se desdobram e desdobram-se para arrumar uma vacina, um coquetel, um remédio, um antibiótico, qualquer coisa, porque as pessoas não querem morrer. As pessoas estão dispostas a venderem carros, venderem propriedades, venderem bens, se desfazerem de tudo, para enfrentar uma cirurgia, um tratamento, porque não quer morrer. Não quer. Abre mão de tudo, fica sem casa, fica sem carro, fica sem qualquer expectativa de vida, mas não quer ficar sem a vida. Sabe, prezados ouvintes, o que você daria pela sua vida? Que transação você estaria disposto a fazer para não perder a sua vida? Você acha a sua vida aqui tão preciosa, tão importante, que vale uma propriedade, vale um terreno, vale a pena se desfazer de alguma coisa ou de tudo que você tem. Se você sabe que existe um médico que ele vai te curar e ele cobra 200 mil reais, você vai atrás. Você vai atrás. Você corre. É só a vida aqui. Essa vida que vai ter o fim um dia. Você não tem pensado na vida eterna? Na vida futura? Você zela tanto pela sua vida aqui? Você se empenha tanto pela sua vida aqui? Você não parou ainda para pensar na outra vida? Na vida adiante? Nessa vida que Deus quer estar te dando? Nessa vida, prezados ouvintes, que ela não é manchada, ela não é estragada, ela não é doentia. Sabe por quê? Porque esta vida, nós vemos na Bíblia o Senhor Jesus dizendo que ela dá um salto para a vida eterna. O pecador recebe ela aqui, no momento da sua salvação, e ela atinge eternidade adentro, para nunca mais ter fim. Sabe quem é que cuida dessa vida? É o próprio Deus, com a sua palavra. Aqui tem nutrientes, aqui tem vitamina, aqui tem todos os recursos para manter a nossa alma intacta, separada para Deus. Pois é, esta é a vida. Mas esse assunto que você não quer encarar, esse assunto que você tem medo, você não gosta de pensar na morte. Sabe, realmente, prezados ouvintes, para você que está ainda em teus pecados, a morte é o maior terror. É o maior terror. Se você lá gravasse essas palavras que o nosso Deus deixou escrito, de que Ele não tem prazer nenhum na tua morte. Ele não tem prazer. Nenhum. Absolutamente nenhum. Na morte de uma pessoa sem Cristo. Aí eu fico pensando, por que Ele não tem prazer? Imagina, prezados ouvintes, quando você faz tanto por uma pessoa, quando você se empenha tanto por uma pessoa, quando você se desfaz do que você tem de mais precioso por uma pessoa. Quando você não mete esforço, recurso, passa sono, trabalho por uma pessoa, e essa pessoa te trata com o maior desdém da vida, com o maior desprezo. Qual seria a tua atitude? Automaticamente seria começar a criar raiva dessa pessoa. Mas sabe, prezados ouvintes, o nosso Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão gracioso, que ao mesmo tempo que Ele diz que Ele não tem prazer na morte de um ímpio, porque depois Ele fala na morte, porque Ele espera a atitude desse pecador até a última instância.
até que essa pessoa despreza tanto que deixa chegar a morte. E ele entra na eternidade, sem Cristo. E Deus tem que pegar essa criatura e lançar no inferno, um lugar que ele fez, no diabo e os seus anjos. Que prazer que Deus tem em botar alguém no inferno. Qual é o prazer de Deus? Pegar uma alma e ter que lançar no lago de fogo. Será que isso traz alguma felicidade para Deus? Não, prezados ouvintes. Ele diz, eu não tenho prazer. Não tenho. Quando um ouvinte, um pecador, que teve todas as chances na sua vida, despreza e deixa ser chegado à morte e parte para a eternidade sem tratar do assunto da alma. Por isso ele diz naquele capítulo que ele quer que o pecador, o ímpio, se converta. Se converta do seu mau caminho. Esta, prezados ouvintes, é a vontade de Deus. Ele não tem prazer, mas ele quer ter prazer. Ele quer, prezados ouvintes, que você seja um motivo de festa. Festa. Sabe aonde? No Maracanã? No Sombrio? Aonde você queira ir? Prezados ouvintes, festas no céu. Que nós lemos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se converte, que deixa os seus pecados, esse pobre e miserável mundo, e recebe Cristo como Salvador. Existe uma festa, alegria, diante dos olhos de Deus, nos anjos de Deus, pela conversão de um pecador. Então, olha só, não tenho prazer na morte de um ímpio. Mas o que nós vemos em Apocalipse? Capítulo 14 e versículo 13. Aquele homem inspirado por Deus, o próprio Espírito Santo de Deus está dizendo aquilo que para o mundo, para o pecador, é um motivo de pavor, é um motivo de medo. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado os mortos. Quais mortos? Que desde agora morrem no Senhor. Ezequiel, não tenho prazer. Apocalipse, feliz. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele morto que agora morre no Senhor. Agora morre no Senhor. Prezados ouvintes, você já imaginou algum dia na tua vida você encarar a morte como algo de felicidade? Como um momento de bem-aventurança? Como um momento de alegria? Nós estamos lendo aqui, felizes aqueles que agora, felizes os mortos que agora morrem. Morrem no quê? Morrem no Senhor. Morrem no Senhor. Por que, prezados ouvintes? Porque cada crente, olha o que você está desperdiçando. Além de você ter uma vida garantida com Deus, cada cristão vive neste mundo na esperança de que a qualquer momento deste poderá ser arrebatado, levado para os céus vivos. O crente pode não passar pela experiência da morte. Nós lemos em Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados.
encontraremos com eles nas nuvens, com o Senhor nas nuvens, nos ares e dali, levados eternamente para os céus. Você já pensou, já ouviu dessa experiência, prezados ouvintes? Desse grande momento que está para acontecer a qualquer instante desse? Não temos garantia, prezados ouvintes, que a reunião chegue no seu fim, porque a vinda do Senhor está próxima. A palavra de Deus diz que por curtinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Ele não destinou um dia, no calendário não existe uma data prevista para esse momento. É a qualquer momento. Então, prezados ouvintes, você está perdendo tempo de viver a sua vida nessa expectativa. Você pode acompanhar nas notícias as tragédias do mundo, os tsunamis, as coisas que têm acontecido aí, as pestes, os roubos, a corrupção e o mundo indo de mal a pior, e você viver nessa expectativa. Para mim, isto já tem data vencida, porque a minha cidade está nos céus. Cristo preparou lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Ele mesmo disse: para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, prezados ouvintes, quando morre um crente, nós podemos estar ali, sentir a sua perda. Sentir, quem não sente a perda de um amado irmão, de uma amada irmã, mas ao mesmo tempo somos conformados e consolados de que ele está muito melhor do que a gente, que estamos vivos, e de que qualquer momento desse haverá um encontro para todos sempre. Você não gostaria de viver nessa expectativa? Você não gostaria de viver na esperança? Ou você gostaria de viver como um desprazer para Deus? Como alguém que Deus não teria prazer na sua partida? Mas, prezados ouvintes, aproveitem, que ainda hoje é dia de salvação. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Você já está preparado para morrer no Senhor? Você já recebeu Cristo como teu Salvador? Você já tem uma experiência na sua vida, prezados ouvintes, de ter deixado esse pobre mundo e os teus pecados, ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador? Essa, prezados ouvintes, é uma morte dos que morrem no Senhor. E Deus diz: é feliz. Feliz. Você já imaginou, prezados ouvintes, você sabe qual é a primeira pessoa que vai te receber no outro lado? Quando você morrer, você sendo salvo, será recebido pelo próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Todos esperarão aquele dia. As sepulturas se abrirão, seus mortos crentes ressuscitarão. Haverá aquela reunião nos ares, entre vivos e mortos, que agora estarão todos vivos integralmente. Serão recebidos pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que nos comprou, aquele que sofreu por nós, aquele que pagou a nossa conta. Seremos recebidos por Ele ali, nos reuniremos para com Ele, junto com Ele. Ele há de nos levar para as moradas de Deus. Esperando aquele momento, prezados ouvintes, quando cada crente há de chegar na sua presença. Eu fico imaginando aquele momento também, quando os crentes aos pés do Senhor estarão lhe devendo, lhe honrando, com toda a honra, toda a glória. Quando tudo aquilo que cada crente tiver recebido aqui, tiver ganho no seu galardão, onde colocar sobre os pés do Senhor, em puro reconhecimento que os méritos são todos dele. Então, prezados ouvintes, coisa boa é a morte de um crente.
Será que você vai perder muito tempo? Ou vai deixar que a morte te leve para a eternidade, sem esperança nenhuma? Olha o que Deus disse: eu não tenho prazer na morte de um ímpio, mas o que eu quero é que ele se converta. Aproveite, prezados ouvintes, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo.